um pouquinho para vocês, né, o que é inovação aberta, de onde que veio, por que que as empresas têm feito esse tipo de interação, esse tipo de metodologia cada vez mais. E mostrar os porquês, as dificuldades de implementar programas como esse e o como, né? O que que a gente pode levar para implementar. Lembrando que essa é uma ferramenta que hoje é utilizada pelas maiores corporações do Brasil e do mundo, então é uma ferramenta super válida aí quando se trata de inovação para que a gente possa seguir implementando e fazendo, né? Eu vou estar sempre olhando o chat aqui, então minha dinâmica eu vou falando e vocês podem ir mandando dúvidas no chat, enquanto eu vou fazendo a apresentação mesmo, que aí eu vou já respondendo aqui, puxando um ponto, puxando outro, eu estou sempre atento aí, vai ser legal interagir com vocês aqui dentro dessa conversa, tá? Então, meu nome é Rafael Pelli, hoje eu sou o líder da área de inovação corporativa aqui do IABT. Além disso, né, eu facilito, inclusive a Daiane que está aqui participante lá com a gente, né, eu facilito um curso onde a gente forma pessoas para trabalhar na área de inovação corporativa. Dentro de inovação aberta, né, eu fui um dos responsáveis pela estruturação da área de inovação aberta da Uzi Minas, siderurgia, e junto a isso, executei aí, tive na prática mais de 45 pilotos, mais de 3 rollouts, então já vivi muitos dos desafios que a gente tem aqui relacionados à inovação aberta, propriamente dito, e é muito bom estar compartilhando com vocês, compartilhando com empresas que estão começando essa jornada, entendendo, né, os motivos, entendendo que nessa jornada toda a gente já errou muito, né? Então, eu acho que dá para trazer bastante aprendizado dentro dessa horinha aqui que a gente vai ter juntos. E claro, né? Depois, para quem quiser aprofundar mais, para quem quiser trocar mais ideia. Hoje, o Hub ele nasce como uma estrutura formal de inovação aberta, né? Que vocês participam. Então, a ideia é que a gente promover e provocar vocês a participarem cada vez mais do tema, tá? Então vamos lá, né? Vamos começar. Primeiro o que, né? O que é inovação aberta, de onde que esse negócio veio, por que que as empresas estão fazendo e de onde que vem o conceito, né? O conceito vem desses livros formalizados aqui de um rapaz chamado Henry Tisbrook, que é um dos professores da Harvard Business School. Lá em 2003 ele começa a olhar para grandes empresas dos Estados Unidos e ver na época que aquela abordagem das empresas terem grandes centros de P&D, de desenvolvimento interno, de produção interna de inovações, começa a abrir espaço para outro tipo de abordagem também, né? Então, até os anos 2000, 2005, por ali, a gente tem isso muito forte ainda, mas exclusivamente as grandes inovações, elas estavam dentro, né, saíam desses grandes centros de tecnologia que tinham mais recursos, que tinham mais pessoas, que conseguiam efetivamente trazer a inovação através da grande empresa, né? Então, pô, eu quero fazer aqui, eu sou da área de energia, eu quero fazer, vamos pensar no cenário de hoje, eu quero fazer uma inovação de descarbonização, beleza. Eu vou montar uma área de descarbonização dentro da minha empresa, essa área vai mapear todos os processos que a gente tem na empresa, vai buscar soluções novas, e a gente vai desenvolver aqui soluções para descarbonização dentro da empresa, às vezes contratando no máximo um parceiro externo, né? O Tisbrook, ele começa a olhar para esse cenário, começa a ver o cenário de mundo e começa a entender, pô, isso talvez não está fazendo tanto sentido mais, né? Em Harvard eles têm contato com muitas empresas também, e aí ele começa a pesquisar, né? E ele chega nesse primeiro livro, né? O primeiro livro da esquerda, né? Que é uma nova forma, né? De criar e gerar resultado através de tecnologia, o Open Innovation, né? Aí popularizando esse termo. E aí depois ele tem mais 2 livros aí, né? Na base metodológica, falando sobre um novo paradigma e depois mostrando sobre resultados, né? O último livro é esse Open Innovation Results, mostrando sobre os resultados que a inovação aberta traz e o como vem, né? O Tisbrook, ele olha, e aí assim, pessoal, primeiro eu estou contextualizando, né, para depois a gente conseguir ir para a prática. O Tisbrook, ele olha para essas empresas e ele identifica alguns fatores, né, de o porquê que faz sentido cada vez mais trabalhar uma inovação mais aberta do que fechada, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Então, a primeira diferença conceitual da inovação fechada e da inovação aberta é que dentro da inovação fechada, eu desenvolvo todas aquelas soluções, mudanças, tudo que já foi falado aqui pelo Tati, pelo PV e tal, que vocês já discutiram aqui dentro das inserções que a gente tem aqui no Hub Verde, eu desenvolvo inovação com recursos internos dentro dos limites da companhia, né? Então, aqui a gente pode olhar, eu consigo, dentro dos limites do funil, eu tenho as ideias que eu coleto, né? Desenvolver inovação é nada mais do que implementar ideias visando gerar resultados efetivamente. Então, na abordagem de inovação fechada, eu tenho essas ideias e eu desenvolvo as ideias dentro da fronteira da minha empresa. Então, eu vou desenvolver tudo isso internamente que a gente fala, né? Ah, não, a gente decidiu aqui hoje
desenvolver internamente. Então, por exemplo, se eu vou desenvolver uma nova tecnologia, eu pego meu time de TI aqui, põe para desenvolver, e aí a gente cria uma solução que vai ser criada, sustentada aqui internamente. Se eu vou desenvolver um hardware novo, eu pego meu time de produto, um produto novo, eu pego meu time de produto. Se eu vou desenvolver um novo negócio, eu pego meu time de novo negócio, e aí desenvolvo tudo isso com recurso interno, com pessoas da organização. E a inovação aberta é uma visão de eu trazer parceiros externos à minha empresa para criar novas inovações. Rafa, qual que é a diferença, então, de eu contratar um fornecedor para inovação aberta? A diferença é a inovação. Quando eu contrato um fornecedor, então, eu não vou desenvolver um RP interno, eu vou desenvolver. Então, eu contratei a SAP, né, ou a TOTUS, ou enfim, quem que for, para prover o serviço de RP aqui para a gente. Já é um produto que já é validado, já é um produto que já está no mercado, já é um produto, né? Então, a gente não considera isso como uma inovação, a gente considera como uma contratação. A inovação aberta, ela passa por eu gerar mudanças aqui para a minha realidade, eu fazer co-desenvolvimento. Vocês vão ver que dentro da execução de inovação aberta, muita gente ainda contrata fornecedores digitais e leva isso como inovação aberta, mas conceitualmente, by the book, né, pressupõe eu trabalhar alguma inovação, que aí quem passou pelas outras formações aqui já está muito alinhado com os conceitos, eu trabalhar alguma inovação com algum parceiro externo à empresa, né? Que seja universidades, que seja startups, que seja outras empresas, né? Que seja governo, que seja sociedade. Né? Então, eu entender que se eu sou uma empresa de energia, bateria, por exemplo, né? Eu sou especialista em bateria, mas eventualmente eu não sou especialista em inteligência artificial. Eu não sou especialista em processos avançados de descarbonização. Eu não sou. E para isso eu trago parceiros externos. Então eu trabalho através de uma sistemática em rede para trazer solucionadores, tecnologias, parceiros externos para gerar esse tipo de inovação. O Tisbrug, ele olha, então, e ele propõe essa nova abordagem, não como se eu fosse fazer só uma ou só a outra, mas como uma abordagem complementar. E essa abordagem foi ganhando muita força. No Brasil, lá em 2011, né, a Embraer começou a ter uma área de inovação aberta, depois a gente teve Votorantim, a gente teve diversas empresas que fizeram essa frente, principalmente vindo como definição das multinacionais, né, dos escritórios de fora, mas a gente chega em 2018 numa popularização muito grande da inovação aberta, diversas empresas tendo áreas específicas de inovação aberta, tendo pessoas olhando só para metodologias e programas de inovação aberta, e virando um tema super sexy aí do momento, que as empresas entendem a aceleração do processo de inovação delas através dos conceitos aqui, através do que a inovação aberta propõe e do como a gente pode executar a inovação aberta. Tá? Então, assim, o que o Tisbrug ele percebe lá atrás? Né? Ele percebe alguns fatores que ele chama de fatores de erosão. Né? Então, por que as empresas começa a fazer sentido eu não desenvolver soluções internamente e começar a trazer parceiros externos cada vez mais para desenvolver soluções? Primeiro, a mobilidade. Então, ele percebe que o tempo das pessoas nas empresas é menor, né? Cada vez começou a ser menor. Então, hoje, se a gente pega Google, Facebook, Amazon, as empresas que muitas pessoas querem trabalhar muito no mundo, né? O tempo que as pessoas ficam, o tempo médio que as pessoas ficam naquelas empresas é 3 anos, 4 anos. Né? Muito diferente, né? Como muitas empresas que a gente conhece, ainda tem muitas que estão assim, mas é uma abordagem diferente daquela ideia de, eu vou entrar na empresa para fazer carreira. Quando eu entro na empresa para fazer carreira, então, o João vai ser o especialista de descarbonização da Clamper, da Unicoba. Beleza, ele entra para fazer essa carreira, então o João vai ficar lá a vida inteira. Depois de 10, 15, 20 anos, o João está super apto ali a desenvolver soluções, né? Então ele é o especialista de data analytics para descarbonização, né? De inteligência artificial para descarbonização, beleza. Então eu tenho isso com o João. Mas agora que o João troca de empresa muito recorrentemente, começa a ser difícil ter essas pessoas super especialistas dentro das empresas. Então o título ele faz essa análise e fala, começa a fazer cada vez menos sentido na avaliação dele eu ter times especializados em coisas que não são core da empresa. Né? Então, ele analisa a mobilidade como um dos fatores preponderantes para impulsionar a inovação aberta. Ele analisa a disponibilidade de capital. Então, as grandes inovações, né, elas começam a sair das grandes empresas e vir também de pequenas empresas, startups, né, outros solucionadores de mercado,
Então, a gente vive um mundo de cada vez mais abundância, muito mais gente tem acesso a conhecimento, e a partir disso, mesmo que às vezes eu sou um super especialista no setor energético, vai ter uma turminha que vai sair de outro lugar, que não é do setor, vai criar uma empresa nova, e a partir disso ganhar mercado também, né? Então, eu começo a ter esse impulsionamento das pequenas empresas, das startups, né? Tendo também acesso a capital, tendo acesso à disponibilidade de recursos para fazer e para criar novas soluções inovadoras. Então, o negócio é muito legal, porque o Título percebe isso lá atrás, fala, pô, então, talvez, né, ele trata isso como hipótese dentro dos livros, mas, eventualmente, as grandes empresas não vão ser mais únicas detentoras do conhecimento. A gente vai ter esse conhecimento difuso, né, e é um negócio que a gente vê cada vez mais. E, dentro disso, não está aqui, mas o Tisburg mostra dentro dos livros o quanto que construir em conjunto, né, acelera muito o desenvolvimento frente a construir sozinho, né, a ter essa visão única, né, de assim, beleza, eu sou uma empresa de biomassa, de amônio verde, beleza, eu tenho que construir um software de acesso, de otimização do processo. Eu sou especialista em produção, mas eu não sou especialista nesse software. Então, vamos trazer, vamos construir junto e vamos acelerar a curva de desenvolvimento. Eventualmente gastar menos, eventualmente dispor menos recursos também, tá? E por último aqui, capacidade tecnológica, né? Então, as pessoas começam, né, a gente a ter mais acesso à tecnologia, consequentemente a ter mais acesso e conseguir criar mais fácil produtos digitais, produtos inovadores e por aí vai. Então, analisando, né, essas três fatores de erosão que o Tisbrooke fala, ele propõe um paradigma que então faz muito sentido para as empresas começarem a trabalhar com solucionadores, com parceiros externos, para gerar inovações também, né? E fazer isso de forma mais estruturada do que era feito anteriormente, né? E aí a gente chega em ter, por exemplo, no Brasil hoje, premiações para as empresas que mais se relacionam, né, com solucionadores externos. Então, aqui eu peguei, né, o top da 100 Open, que é essa premiação agora, de empresas que mais se relacionam com startups, né? Aqui, inovação aberta não é só com startups, tanto que o termo que a gente gosta de usar aqui no IABT são solucionadores, né? Então, o que são solucionadores? São empresas, são startups, são outras empresas estruturadas, são universidades, são centros de pesquisa. Então, tudo isso compõe a inovação aberta. Aqui dentro do prêmio, analisa-se essas parcerias, e a gente tem aí, né, Raízen, Energisa, EDP, Neoenergia e CPFL como as empresas que mais fazem esse tipo de relação no Brasil. E a gente pega, dentro da Raízen, eles têm o Pulse, né, que é um hub próprio de inovação aberta, que visa acelerar, fazer a aceleração do crescimento de startups. Dentro da EDP, a gente tem um fundo, né, de 200 milhões para investimento em soluções inovadoras, né? Então, a gente começa, tem empresas que já estão adquirindo parceiros externos, né, para também impulsionar o processo de inovação. Então, a gente começa a ter áreas estruturadas de inovação aberta, a gente começa a ter muitas rotinas de lançamento desses desafios internos, buscando solucionadores externos a fim de acelerar o processo, de gerar mais inovação, de trazer resultados mais ágeis para a companhia, trabalhando em parceria, beleza? Então, isso começa, né, para quem não é desse nosso mundinho da inovação, isso começa a se tornar muito comum. E hoje, né, dentro das maiores empresas do Brasil, né, a gente tem isso muito estruturado. Eu estava agora 8 horas, né, 8 horas da manhã, eu estava numa reunião com o pessoal da Vale, e lá, assim, eles têm diversas estruturas de inovação aberta. Eu estava conversando com o pessoal que está focado em gerar inovações abertas para a área de segurança. Então, como que eles podem trazer parceiros, solucionadores externos para impulsionar, né, a pauta de segurança, que ficou muito forte lá na Vale agora, né? Então, desde riscos individuais até evitar acidentes maiores que impactam toda a população. Então, eles estão olhando como que eles já têm uma maneira estruturada de trazer solucionadores, implementar os projetos e fazer acontecer, né? Então, conceitualmente faz sentido, assim, parece até óbvio, né? Se eu estou fazendo algo que eu não sei fazer, se eu trouxer um parceiro externo, eu consigo acelerar muito minha curva de aprendizado, eu consigo gerar muito resultado mais rápido, né? Mas, assim como qualquer metodologia, né? Então, se eu sou aí da Camper e vou fazer, né, um produto lá de vocês, que vocês têm super experiência em construir esse produto, se eu sou da Unicob e vou fazer as baterias, se eu sou, enfim, das empresas que estão aqui acompanhando com a gente,
tudo que você vai fazer dentro da sua empresa tem processo, tem método, tem governança, né? E inovação aberta, assim como inovação, não vai ser diferente. Inovação aberta é um guarda-chuva, né? E dentro desse guarda-chuva a gente ainda tem vários meios de fazer e de fazer acontecer essa inovação dentro das empresas, né? Aqui eu vou citar alguns deles, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, o primeiro, que é muito comum, é Venture Client. Então, eu tenho um desafio interno, eu busco solucionadores no mercado para solucionar esse desafio meu. Então, eu coleto um desafio aqui, coleto essa dor, vou no mercado, busco solucionadores, executo um piloto, né? E a partir do momento que esse piloto for validado, eu cresço a solução. Tá? No Hub, é um dos produtos que a gente tem aqui no Hub, né? Que algumas das empresas que são aqui vão fazer junto ao Hub, e a gente deseja que cada vez mais empresas façam, todo esse ciclo de coleta de desafio, execução de desafio, coleta de resultados, mensuração de resultados, busca de solucionadores no ecossistema. Tá? Então, o Venture Client eu estou contratando uma solução. Beleza? Contratando, sou cliente de uma solução inovadora. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de manutenção preditiva. Tá? Vou sair um pouquinho da energia aqui. Eu conduzi um piloto de manutenção preditiva, que a gente tinha um desafio de fazer manutenção. A gente tinha muita manutenção reativa em um determinado equipamento. O que a gente fez foi um ciclo de busca de solucionadores no mercado de quem já tinha soluções parecidas. Na época, a gente escolheu testar com uma empresa já superestruturada e com uma startup. A empresa já superestruturada demorou 3 anos e não trouxe resultado. Com a startup, nesse viés de fazer pilotos, eles instalavam um sensorzinho, né, que era um sensor IoT, que conseguia conectar a temperatura, o quanto que aquele equipamento estava tremendo, umidade, outras coisas, e ele fazia uma predição de quando aquele equipamento ia falhar, através de técnicas de inteligência artificial. E junto a isso, né, a gente conseguiu ter várias falhas evitadas, né, no equipamento, falha evitada, menos hora parada, e aí a gente conseguiu garantir a eficiência operacional daquele equipamento, contratando um solucionador externo, contratando uma startup, no caso, na época foi a Virtua, que hoje é Predito, do grupo Forsee, contratando essas soluções para fazer acontecer. Então, coletamos o desafio internamente, lançamos o desafio no mercado, buscamos esse desafio, buscamos solucionadores, executamos e, a partir daí, mensuramos os resultados. Começamos com 10 sensores, num testezinho pequenininho, depois fomos para 100, 1.000 e por aí vai. Acho que hoje já está interessante lá. Então, o primeiro é o Venture Client, onde muitos começam, né? O segundo é o Corporate Venture Capital, e é muito nome em inglês, né, gente? Mas, assim, só estou trazendo os termos aqui, eu vou explicando, tá? Então, o Corporate Venture Capital é um investimento em soluções inovadoras. Então, além de simplesmente contratar, eu quero investir, né? O fundo da EDP hoje, da EDP Ventures, é muito nisso. Então, além de contratar soluções inovadoras, ele está investindo, ele está colocando dinheiro, fazendo investimento entre as soluções, que também é uma estrutura de inovação aberta. Eu tenho o CVB, que é o Corporate Venture Building, que é construir soluções com parceiros externos. Então, eu construo uma solução do zero, com parceiros externos. Então, assim, o Venture Client, ele precisa de um grau de maturidade intermediário, CVC e CVB é um grau de maturidade maior, e eu tenho algumas iniciativas de inovação aberta também, que são um grau de maturidade menor. Então, eu vou fazer hackathons, por exemplo, abertos. Então, eu trazer um desafio da minha empresa, abrir esse desafio para o ecossistema para ele trazer ideias para a minha solução. Eu ter eventos de conexão, então eu pegar aí na Clamper, né, na Unicoba, na Enc, enfim, as empresas que estão aqui, e falar, pô, vamos pegar 20 startups do setor energético e trazer aqui para vocês e mostrar, e conectar e fazer um primeiro encontro ali para eles apresentarem para vocês. Isso é uma primeira estrutura de inovação aberta, né? Eu tenho hubs, que são plataformas focadas especificamente, assim como o Hub Verde, em gerar esse tipo de conexão, em gerar inovação aberta dentro das empresas que são participantes, né, como todos vocês. Eu tenho M&A, que é uma forma muito avançada, quando eu compro uma solução externa. Então, a gente tem o caso da VEG, né? A VEG fez algumas aquisições. Uma delas foi a MVisia, que é uma startup de visão computacional. Então, a VEG, todo mundo aqui conhece, empresa do setor energético, compra uma startup no setor de visão computacional, né, que é adjacente ao negócio dela. Olha que legal. Então, é uma relação muito mais forte. Ela adquire, hoje é Grupo VEG, a MVisia. Né? Eu tenho go-to-market, que é quando empresa já estruturada, junto com o solucionador externo, eu junto para criar uma solução nova e levar para o mercado. Então, eu sou uma empresa já estruturada, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Clamper aqui, eu já tenho toda uma logística de distribuição, fornecedores, e por aí vai, eu consigo levar
talvez impulsionar muito mais um parceiro externo do que se ele fosse fazer sozinho, né? Eu tenho aí a aceleração e incubação, que é quando eu potencializo o crescimento dessas startups, tá? Então, eu tenho diferentes níveis de maturidade dentro desses programas e diferentes metodologias de inovação aberta, que vão depender do desafio que eu coleto, né? Se eu tenho um desafio que é inovação incremental, né? Inovação muito inicial, melhoria contínua, que não é core do meu negócio, que é apoio ao core, faz sentido eu contratar um solucionador externo. Agora, se eu tenho algo que é super estratégico para mim, que eu vou entrar no novo mercado que tem retorno estratégico financeiro, faz sentido talvez eu fazer um M&A, eu fazer um CVB, né? Então, as metodologias aqui são diferentes. O que aconteceu muito no nosso ecossistema de inovação? As empresas tinham objetivos das metodologias de inovação aberta e, por estar todo mundo aprendendo, utilizavam a metodologia errada, né? Então, parceiros como nós aqui também, né, hubs de inovação, eles auxiliam nessa construção conjunta e na aceleração do processo, né? Por que isso aqui é difícil, gente? Né? Por que trazer... É muito simples eu falar, pô, eu estou coletando um desafio, trazendo um solucionador externo, desenvolvendo ele, mas na prática, né, o desafio é muito grande. Por quê? Porque são relações assimétricas, né? Então, de um lado, eu tenho uma organização muito estruturada, que já tem domínio de capital, que já tem processos, que já tem tudo muito estruturado, e de outro, geralmente, eu tenho um parceiro menor, né? Um solucionador, que é uma startup, que é um centro de pesquisa. Os interesses são diferentes. É uma relação muito assimétrica. Então, se você não tem alguém aqui para equilibrar essa balança e alinhar os interesses, né? Ao final aqui, eu vou mandar para vocês um artigo que é da 500, né? Que faz uma análise lá das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e eles falam muito sobre isso aqui, né? Sobre a diferença das relações, e para quem quiser aprofundar, é super legal. Mas então é uma relação assimétrica. E aí, para a grande empresa, por exemplo, eu demorar 8 meses num projeto, não tem problema. Agora, com uma startup, 8 meses é uma vida, né? Para a grande empresa, trazer resultado rápido, palpável, tá tudo bem. Para uma universidade, talvez, no final, o resultado que eles entregam é um paper. E aí eu tenho que alinhar, né, essa relação assimétrica aqui. E por isso, hoje, né, quando eu falo de Venture Client, né, de inovação aberta incremental, a cada 10 pilotos que a gente roda, a métrica que a gente tem é que 3 sucedem, né, que 3 dão certo. O que eu quero? Né? Eu quero testar e eu quero que vire rotina. Nosso lema aqui, né, não sei se alguém já falou, mas é da inovação à rotina. Então, eu quero que a inovação vire rotina na minha organização, que traga os resultados. Só que, se eu não consigo gerenciar essa relação assimétrica e alinhar os interesses, se torna um desafio muito grande eu fazer isso aqui. Beleza? E aí, gente, a gente tem, né, de um lado, uma grande empresa, né, está representada aqui pelo dinossauro, né, que às vezes é mais lenta, que às vezes tem mais compliance, tem processo de governança muito bem estruturados, etc. E, de outro lado, uma solução inovadora que quer acelerar muito o processo, né? E, dado isso, eu tenho essas complicações de relação. Né? Então, hoje, né, eu faço inovação aberta. Né? Isso aqui é de um reporte que saiu agora, no começo do ano, da Endeavor. As empresas do Brasil fazem inovação aberta primeiro para resolver um problema, óbvio, ou trazer uma oportunidade. Entendem que, através da inovação aberta, conseguem ter um resultado mais ágil, né? Lembrando, o conceito de agilidade não é rapidez, né? Agilidade é entregar o dobro do valor no mesmo tempo. Então, entregar um resultado mais ágil, geralmente, eu vou frisar aqui, ó, geralmente, né? Alô, gerências, lideranças, nem sempre, tá? Mas geralmente com menor custo do que eu trabalhar com uma empresa já estruturada tradicional. Eu tenho um fluxo de trabalho dedicado para isso. Eu consigo, obviamente, quando eu trago solucionadores desses externos, eu consigo promover a cultura de inovação dentro da minha empresa, porque eu estou tendo uma visão diferente. Talvez isso é o mais legal, sabe? Eu acompanhava um programa, quando eu estava lá nas Minas, que a gente tinha 31 ideias, 28 solucionadores externos, todos com inovação aberta. E era muito massa o impacto cultural, sabe? Assim, de ver os colaboradores da empresa, né, todos vocês aqui, vendo o que dava para fazer diferente, vendo que tinha outras opções no mercado, vendo que as coisas, né, poderiam ser diferentes ali do que estava proposto, né? E junto a isso eu co-desenvolver, né? Quando eu estou co-desenvolvendo, eu junto expertises de um lado e de outro, para conseguir chegar num desenvolvimento muito mais além, né? Então é super legal também. Eu consigo trabalhar isso de maneira muito, muito legal, né? Então, geralmente, né, eu consigo fazer isso dentro de um tempo
melhor, né? Eu consigo fazer isso de forma mais ágil, né? Eu impacto minha cultura interna, né? Tenho uma velocidade mais acelerada, né? E aí começam os desafios, né? A parte que geralmente ninguém conta quando está implementando um projeto de inovação aberta, um piloto de inovação aberta. Primeiro é alinhar a velocidade, né? Então, assim, é a gente conseguir entender que para um piloto, para um teste, eu ter reuniões de 3 meses, eu ter reuniões semanais, se eu perco uma entrega semanal, 2 entregas semanais, eu já estou impactando muito no meu escala de projeto, né? Então, a velocidade e alinhar essas velocidades é um desafio muito grande, assim. A gente já acompanhou aqui, como consultoria, vários pilotos que vira piloto eterno, que vira teste eterno, né? Então, teste de 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai a própria empresa, já acostumada com fornecedores mais tradicionais, né? Com essa mentalidade de fornecedor, ela vai aumentando escopo, aumentando escopo, aumentando escopo, espremendo o solucionador e, pô, não tem como aqui a gente ter cabeça de, se eu estou fazendo um processo de inovação aberta, eu estou contratando um fornecedor tradicional. Não dá para ter essa cabeça. Eu tenho que entender que eu estou trazendo um parceiro para desenvolver soluções em conjunto. Tá? Então, esse mindset é muito diferente, né? Segunda parte, questões jurídicas, né? Então, assim, eu já passei por uma situação que o jurídico da empresa, tanto aí eu vou falar tanto para inovação incremental quanto para CVC, né? O jurídico da empresa falou assim: se a startup fornecer essa solução para mim aqui, que a gente está co-desenvolvendo, ela não vai poder vender para mais ninguém. Putz, eu quebro aquele negócio, né? Eu quebro o solucionador ali. Ou se não, falando assim, não, eu só posso, acho que tem aqui mais para baixo, mas eu só posso pagar a solução depois que ele me entrega. E aí, startup virando para mim falando assim: Rafa, eu não tenho dinheiro para comprar os equipamentos, não, cara. Se você não me pagar a parcela antes, eu não consigo executar. Né? Ou se não, pô, estou fazendo um processo de inovação aberta e no nosso contrato tem uma multa de 30% se você não me entregar a solução. Mas espera aí, a gente está testando. A gente está testando junto. Pode ser que a solução não seja entregue mesmo. Então faz sentido ter a multa no contrato? Não faz sentido. Né? Então a gente passa aqui por desafios jurídicos, contábeis, financeiros, né? Entender que eu vou executar um projeto piloto, que é um teste, aqui estou falando quando é piloto, é um teste, e que ao final pode ser que eu não tenha entregáveis palpáveis, porque a cada 10, igual a gente falou, quando é inovação incremental, só 3, né? 3 de 3 a 4 em média de mercado aí são entregues, né? Então, a gente tem o desafio do tempo, o desafio do recurso, o desafio do engajamento. A empresa, quando ela tem muito essa visão de eu estou contratando alguém para fazer para mim, o que ela quer? Olha, eu te trago um escopo aqui, você executa, depois de 6 meses eu volto, tá pronto. Quando a gente trabalha pilotos de inovação aberta, projetos de inovação aberta, também não dá para ser assim. A gente tem que ter interações recorrentes, a gente tem que ter um squad dentro da empresa que olha para isso e que traz. A maioria dos pilotos que eu acompanhei deu falha por 2 motivos. O desafio não era tão desafio, igual a gente achava que era. E 2, engajamento. Falta de engajamento de quem estava participando. Então, entender que a relação aqui, independente de qual nível de inovação aberta que eu esteja fazendo, é diferente, não é no processo de solucionadores, é muito, muito, muito importante, gente, para quem está começando a trilhar essa jornada, né? Eu entendo que se as empresas de vocês estão em um hub, né, elas já estão com um pezinho querendo fazer inovação aberta, né? Para quem está começando, para quem já está fazendo. Então, para isso, a gente tem que ter uma mentalidade diferente. Hoje, o nosso papel aqui como IABT, quando a gente executa um piloto, um desafio, acompanha um investimento, constrói um novo negócio, é muito ser essa pessoa que regula a balança, né? Que controla a relação, além de trazer método, processo, etc., mas que controla essa relação assimétrica, né? Para fazer esses 2 seres estranhos, que de um lado é uma organização muito bem estruturada, e de outro lado, né, muitas vezes é uma startup, uma universidade, centro de pesquisa, igual eu falei, se conversarem e alinharem os interesses. A gente fica exatamente nesse meio do caminho aqui, para fazer com que essa relação ela permeie a organização e que ela possa acontecer. Tá? Beleza, Rafa, você já falou o que já falou dos problemas todos, mas eu quero saber isso não, quero saber o que eu posso fazer para implementar, como que eu começo, de onde que eu começo a implementar um programa como esse na minha empresa, né? Então, vou dar algumas dicas aqui, né, do como implementar,
e depois eu abro um pouquinho para a gente trocar ideia aqui, para discutir, enfim, para vocês perguntarem. Mas, primeiro passo, né, e eu acho que é um passo que muitas empresas erram, é em relação à estratégia, né? Assim, se eu não tenho estratégia, né, essa frase aí é muito legal, né? Se a pessoa não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável, né? Então, se eu não tenho estratégia, se eu não sei o que eu quero atingir, primeiro com a inovação e, consequentemente, com a inovação aberta dentro de uma organização, acaba que os processos ficam muito soltos, né? O que a gente via muito no passado era assim, pô, eu quero gerar resultado a curto prazo, por exemplo. Né? Eu quero gerar resultado aqui, eficiência operacional para minha empresa a curto prazo. E aí a empresa ia lá e executava um hackathon. Só que a metodologia do hackathon não é feita para isso. Né? Eu quero, e aí, né, não sei se já foi falado aqui, mas hackathons são competições de desenvolvimento onde que a empresa traz um problema e traz público interno e externo para resolver aquele problema. Né? Então, o hackathon ele é feito mais para impulsionar a cultura, ele é feito mais para encontrar talentos, ele é feito mais para ter relacionamento com o ecossistema, e é menos indicado para geração de resultados, efetivamente. Né? Ou, se não, eu quero impactar a cultura da minha empresa através da inovação aberta, e eu faço o M&A. Quando eu faço o M&A, que é o Mergers and Acquisitions, né? Quando eu compro uma empresa, um solucionador externo, eu não impacto tanto a cultura internamente como objetivo final. Então, a primeira coisa que eu provoco as empresas que estão aqui é qual a estratégia, né? Se a gente for começar a fazer inovação aberta. Por quê? Como a inovação aberta se tornou um negócio sexy, muita empresa falou, vou fazer. Por quê? Porque está todo mundo fazendo, porque eu não aguento mais isso. Meu chefe não aguenta mais nos eventos e falar que todo mundo está fazendo inovação aberta e a gente não está fazendo. Mas só que começar por esse caminho é um pouco perigoso. Né? E a gente tem aí 4 anos, 5 anos mais estruturados de implementação das áreas de inovação aberta no Brasil que tem muitos aprendizados. Né? A gente tem empresas já, tipo a Ambev, que fazem esse processo aqui muito liso. Né? Então, errar igual não dá. Né? Então, assim, a gente está aqui também com um papel de consultoria de ajudar vocês, né? Mais do que consultoria, de hub de conexões, né? Para ajudar vocês a errar menos. Né? Então, o primeiro passo é ter uma estratégia clara, entender quais os objetivos que a empresa busca para inovação aberta. Né? Então, por exemplo, eu quero investir para atingir um novo negócio. Então, a estratégia da minha empresa é entrar em novos mercados. Então, faz sentido eu investir em soluções externas. Né? Faz sentido se eu quero construir novos produtos em conjunto. Então, assim, eu trabalhava na siderurgia. Vamos pensar que lá na siderurgia eu quero fazer uma bobina rastreável. Uma bobina de aço rastreável, beleza. Faz sentido eu co-desenvolver isso como uma solução externa? Então, faz sentido eu trazer 6 startups, por exemplo, que trabalham com rastreamento para desenvolver pilotos disso aqui junto comigo e acelerá-las dentro da minha empresa? Né? Eu quero ter resultados a curto prazo, então faz sentido eu ir para uma estrutura de venture client, né, de contratação aí para fazer piloto, testou e etc e tal, que é o que a gente vai testar aqui. Eu quero atrair talentos de fora da empresa, quero buscar ideias de fora, né? Eu acho que foi a Fiat há um tempo atrás, ela fez um concurso para definir qual que ia ser o modelo design de um novo carro, né? Isso é inovação aberta na veia para conceito de produto, né? Então eu quero fazer hackathons, eu não sei. Então cada ponto desse o que vai direcionar a estratégia organizacional que a companhia tem que ter, entendendo os objetivos que ela está fazendo com a inovação aberta, né? Depois disso, ter processos, né? Aqui é onde a gente vai ajudar muito, né? Então, ter fluxo, processo bem definido, né? Entender que é muito diferente contratar um fornecedor tradicional e trabalhar com um parceiro para a execução da inovação aberta, tá? Então, ter processos efetivamente para isso aqui, ter gente dedicada, né? Às vezes a empresa fala comigo assim, olha, Rafa, aqui inovação aberta para a gente é prioridade. Quem quer ser o time de inovação aberta? É um estagiário part-time. Pô, então não é prioridade. Né? Então, ter esses processos, né? E a inovação aberta, ela tem um negócio muito legal que ela chacoalha a empresa, né? Então, você vai falar com o seu jurídico. Ô, jurídico, eu não consigo mais esperar para contratar uma solução. Eu não consigo passar 3 vezes para análise de contrato. Não faz sentido no contrato ter multa. Pode ter coisas ali que eu não vou que eu vou ter uma contratação diferenciada para esse tipo de solucionador, entendendo que ao final pode ser que não entregue, né? Então eu tenho que mudar, né? Às vezes, eu lembro que quando eu estava lá nos Minas, exigiam para o cadastro, aí já é mais para suprimentos e compras, né? Mas para o cadastro de fornecedor, ele exigia, se ele fosse trabalhar em coisas que fossem na planta, exigia NR35, NR não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente fala, pô, mas o cara está desenvolvendo software. Não faz sentido, né? Então,
pensar nessas reestruturações é importante, pensar em suprimentos, né? Então, assim, pô, eu já defini, fui no mercado, busquei um tanto de solucionador. Faz sentido eu abrir cotação, pedir 3 propostas, analisar a proposta, contratar por preço no negócio de co-desenvolvimento? Né? Também não faz tanto sentido. Faz sentido eu tentar espremer ao máximo uma startup que não tem recurso para isso? Né? Se eu estou indo para uma estrutura de corporate venture capital, faz sentido eu investir numa solução e falar: eu investi em você, mas você não pode vender para nenhum fornecedor, nenhum concorrente meu? Não faz sentido. Né? Pensando em financeiro, né, de governança, então, como que eu vou gerir essa relação internamente? TI, né? Alô, times de tecnologia, né? Aquele formulário de segurança imenso, quando é um teste. Ter que ter stacks próximas, né? Então, ter que ter linguagens de programações próximas à da empresa. Tudo isso que grande empresa pede, quando eu estou falando de uma relação de inovação aberta, de co-desenvolvimento, de parceria, não faz sentido. Então, a inovação chacoalha muito a empresa por causa disso. Dia 17 desse mês, tem um cliente nosso que a gente vai estar com eles, área de jurídico, financeiro, contábil e de tecnologia, né? A Jess está até aqui, tu vai acompanhar com a gente lá também, reestruturando os processos dele, né? Um nome bonito que a turma usa é fast track, né? Criando um fast track de contratação. Quando eu entrei nos Minas, era 180 dias. Quando eu saí, a gente conseguiu chegar em 17, né, de proposta técnico-comercial enviada até contrato executado. Então, a gente fez toda uma estrutura diferente de contratação para Venture Client, né? Junto a isso, né? Então, primeiro passo, eu ter estratégia, depois eu pensar na minha estrutura de uma maneira diferente, eu ter a habilidade de coletar desafios, né? Então, eu peguei aqui, por exemplo, no setor de energia, né? Então, esse desafio busca propor soluções inovadoras que apoiem ou acelerem a jornada de digitalização no segmento de geração energética, né? Então, quais categorias? Gestão e monitoramento de ativos, gerenciamento de recursos energéticos distribuídos, operações de campos, pessoas e ativos, predição energética, monitoramento de barragem. Então, a gente vê diversos na internet, né? De chamadas como essa. Né? Na Unicobo, a gente já levantou alguns temas, né? A gente está doido para afunilar aqui, começar a executar, né, e buscar solucionadores, fazer todo esse processo com vocês. Coletar desafios e entender esses desafios é o start ali, né, do processo de inovação aberta. E eu brinco muito de ser leão, né? Eu faço essa referência aí do leão, essa analogia, que é o seguinte: se eu quero fazer inovação aberta, se eu quero trabalhar com solucionadores externos, eu tenho que viver onde eles estão. Não adianta, eu sou a grande empresa, eles vão vir até mim. Não, eu tenho que participar dos eventos, entender o ecossistema. Né? Estar em hubs como esse facilita muito esse processo, mas vocês também estarem participando. Então, assim, por exemplo, semana que vem vai ter um evento no Rio, que é o Innovation Week. Vai ter um tanto de solucionadores lá. Na outra semana tem o Case, que é a maior conferência de startups e empreendedorismo do Brasil. Então, quem são de áreas como essa, quem vai trabalhar com solucionadores externos, faz sentido demais. Né? Eu brinco com o Leão, que é o seguinte: o Leão, se ele quer caçar a zebra, não adianta ele estar na cova dos leões esperando a zebra vir. Né? Tem que sair e viver o ecossistema. Né? Então, a gente tem todo um ecossistema de startups, né? E aí o Hub, hoje, ele ajuda nessa conexão, né? Tem um trabalho muito interessante, mas tem todo um ecossistema de startups que faz sentido vocês se aproximarem cada vez mais e estarem próximos para trabalhar com esses solucionadores, né? Aqui. E no final das contas, né, é executar, né? Então, assim, eu fico 3 anos projetando. Muitas empresas viram para mim e falam assim: Rafa, a gente não está preparado ainda para fazer inovação aberta. Eu falo: sabe quando você vai estar preparado? Quando você fazer. Porque um tanto de coisa você vai descobrir no ciclo de aprendizado ali, no ciclo de desenvolvimento. Então, a gente apoia muito a execução da inovação aberta, pega um desafio, vamos buscar solucionadores no mercado, vamos trabalhar um nível mais introdutório, mas a gente apoia muito a execução de inovação aberta como processo de inovação, de transformação, para que a organização consiga passar por isso. Né? Porque quando você executar, você vai conseguir aprender e, através disso, gerar mais esse tipo de inovação e ver os resultados na prática. Né? Os resultados vêm, e aí referências tem clientes nossos aqui que com um piloto de inovação aberta consegue gerar 10, 15, 20 milhões de redução de custo. Né? Então, assim, a gente tem diversas empresas já mostrando o quanto que o aumento de receita, o aumento de eficiência vem desse tipo de inovação. Sendo assim, né, um convite e a provocação para todo mundo aqui, entendendo o que entendendo a importância, a gente juntar aí, a gente está aqui como hub super
parceiro, né, para ajudar e acelerar a implementação de inovações como essa dentro de todas as organizações que estão aqui. Tá? Então, era um pouquinho do que eu queria contribuir, compartilhar, né? Então, contextualizar, entender o momento, entender o que é inovação aberta, de onde veio, quais que são os tipos e como, né, efetivamente a gente pode fazer. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Isso aqui é um tema, né? A Daiane estava estudando com a gente lá, mas é um tema de 3, 4 aulas que a gente tem, de mais de 12 horas. Então, assim, é um tema muito amplo. Cada uma daquelas verticais ali tem modos diferentes, operantes de fazer. Mas eu queria entender se tudo que eu falei aqui fez sentido, se, enfim, vocês gostaram e se tem perguntas aí para a gente trocar uma ideia nesses 10 minutinhos finais aí. Boa, Rafa. Boa, sensacional. Turma, agora é a hora de vocês. Tem uma boa. Jazz mandou aí, reforçando, a gente tem um formulário aí para vocês avaliarem como foi o conteúdo de hoje. E espaço aberto aí, quem quiser falar, pode abrir o microfone. Fica à vontade. Quando não tem pergunta, eu fico feliz e preocupado, né? Ou eu consegui passar por tudo bem demais, Ou deu tudo muito errado. ou deu tudo muito errado. Sei Beleza, bem. mas, João, acho que a Obrigada. Daiane abriu o microfone. Fala aí, Daiane. E aí, gente, bom dia. Excelente conteúdo. E é engraçado, né? Porque muitas empresas, o fato delas terem contato com startups, acreditam que já estão com inovação aberta, mas, assim, é um erro bem comum usar a startup como um fornecedor, né? Não como uma forma de colaboração, de desenvolvimento, mas, assim, como se fosse um fornecedor padrão mesmo para entrega de um produto. E aí a gente muda totalmente a percepção depois que a gente tem acesso a esses conteúdos e a essa visão. Era só um comentário. Perfeito, Daiane. Assim, muita gente, né, fala assim, pô, eu faço inovação aberta demais. Eles perguntam, o que você faz? Ah, eu vou em vários eventos, participo de eventos, me relaciono com esse ecossistema. Não, beleza, esse é o primeiro passo, né? A inovação pressupõe a ação, né? A gente já falou disso muito aí. E a execução da inovação aberta é quando você consegue efetivamente desenvolver inovações e gerar resultados com um tipo de parceiro externo, né? Então, é desafiador, não é simples, né? Então, eu acho que muito boa colocação aí de a gente entender as diferenças, entender que no ecossistema, por muito tempo, a gente estava aprendendo, né? A gente está aprendendo ainda, na verdade. Mas hoje a gente já tem muitos aprendizados aí com outras empresas que a gente pode fazer diferente, né? Vamos lá, o Capanema perguntou aqui, né? Então, o primeiro passo da empresa quando ela decide realizar um projeto de inovação aberta. Então, assim, a sequência, né? Assim, quero fazer inovação aberta. A sequência é isso mesmo. Tipo assim, primeira coisa, listar os desafios, né? Então, levantar esses desafios, e a gente tem diversas metodologias, né? A gente tem um workshop proprietário aqui que a gente consegue ajudar, a gente pode fazer um design thinking, eu posso ir lá na presidência da empresa e falar, cara, quais são os principais desafios aqui hoje? Me direciona para qual área que tem mais desafio, a gente vai lá, vai buscar, vai aprofundar. A partir do momento que eu tiver esses desafios muito bem estruturados, eu escrevo um briefing, né, desse desafio, que é um descritivo do que é o desafio. A partir desse briefing, eu vou tomar a decisão, né, de, pô, isso aqui faz sentido eu buscar solucionadores para contratar, né? Isso aqui faz sentido eu investir, faz sentido eu comprar, etc. Vamos pelo caminho de menos maturidade aqui, que é o de contratar, né? Então, decidi que eu vou contratar, o que eu vou fazer é uma busca no mercado, então eu busco solucionadores para aquele tema. Aqui no EBT a gente gosta de levantar de 4 a 6 por desafio, tá? A gente vai buscar e levar esses solucionadores para apresentar. A partir disso, vai tomar-se uma decisão, pô, eu quero seguir com X solucionador. A gente passa por toda aquela dificuldade lá do processo de contratação, mas a gente passa por isso, e aí a gente vai para a execução de um piloto, né? Por que eu executo um piloto e não vou para um projeto? Porque a partir do momento que eu estou testando algo novo, né, eu quero testar rápido, barato, errar rápido, e se não validar, não seguir. Então, eu vou para um piloto, e a gente sugere, né, para pilotos de 3 a 5 meses. Depois disso, eu coleto os resultados legais, eu vou falar, pô, agora eu vou para um rollout dessa solução, vou para uma evolução dessa solução e quais que são os direcionamentos para essa evolução, tá? Então, o caminho é bem esse, né? Tudo começa da identificação de um desafio e oportunidade, entendendo que, pô, será que internamente é o melhor caminho para desenvolver esse negócio? Né? Ou eu consigo trazer solucionadores de fora para fazer esse desenvolvimento?
E aí eu vou buscar parceiros externos para desenvolver e vou trabalhar em conjunto. Uma coisa muito importante é ter recurso, né? Às vezes a empresa fala assim, eu sou grande, se o cara quiser testar a solução dele comigo, ele testa de graça, eu já estou dando meu espaço e tal. A gente vê que o nível e o índice de falha em testes como esses gratuitos são muito altos, né? Então é bom sempre estar remunerando o solucionador, o parceiro ali, através desse desenvolvimento e depois acompanhar os resultados. Então, assim, nas empresas que são mais estruturadas na área de inovação aberta hoje, tem a Ambev, Nestlé, entre outras, isso já fica até nas áreas de negócio, sabe? Não fica mais tanto na inovação assim, cara. Mapeia o desafio aí, busca um solucionador, contrata, traz, mensura o resultado e depois dá direcionamento para crescer e para escala. Tá? Então, o caminho é muito esse, assim. Mas o primeiro passo é coletar os desafios, né? Então, para as empresas que estiverem acompanhando isso com a gente como Hub aqui vai fazer junto, né, para gerar resultado, mas também para capacitar vocês, para que vocês possam continuar fazendo e continuar desenvolvendo pilotos de inovação aberta como esse, né, e se imergindo nesse ecossistema de tantas oportunidades que a gente tem aí para fora da empresa. Beleza? Boa. Mais dúvidas ou comentários, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Boa. Fechamos. Não, beleza. Pessoal, depois, né, se tiver qualquer dúvida, se tiver algum, pode mandar para a gente aí, a gente vai se conectando aqui, meu LinkedIn Rafael Pelle, né, nas redes sociais lá, Rafa Pelle, quem quiser trocar mais ideia, aprofundar mais, a gente segue junto aí nesse ciclo. Mas, de novo, né, o primeiro passo a empresa de vocês já deu, que é estar em um hub. Né? Um hub é uma ferramenta formal de inovação aberta. Agora é seguir, né, com essas conexões que podem ser geradas, com essa troca que a gente está tendo aqui, para cada vez mais a gente conseguir gerar resultado através da inovação. Beleza? Muitíssimo obrigado. Excelente sexta para todo mundo. Estamos super junto aí. Obrigado pelo papo.